Papo aberto. Ser mãe para mim é o maior presente que Deus poderia me dar. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro presente, mais do que bens materiais, mais do que tudo que eu pudesse imaginar. Ser mãe para mim é algo único e especial. Algo que nem eu mesmo consigo explicar. Só sei que ser mãe para mim é o presente mais belo que Deus poderia me dar. Ser mãe, para mim, é uma dádiva de Deus e eu me sinto privilegiada. E os meus filhos, para mim, são joias preciosas que cuido sempre com muito carinho e amor. Ser mãe, para mim, é uma forma de evolução. É você aprender com a vida, é você aprender com os filhos todos os dias. É você ser mãe, professora, médica, é você ser psicóloga. Você acaba aprendendo tantas profissões por um ser tão pequenininho. É você entender o olhar sem precisar sequer de uma palavra. É um sentimento profundo que a gente tem e não consegue traduzir ele em palavras, mas sim em gestos. Se puder traduzir esse sentimento que uma mãe tem pelo um filho, não conheceria outra palavra a não ser eu te amo. Isso para mim é ser mãe. Como é ser mãe para mim? Essa pergunta ela não pode ser definida em frases, em nenhuma, duas, porque é um sentimento tão forte, um sentimento tão intenso que eu não consigo colocar em palavras. Eu não consigo encher aqui de palavras bonitas o que é ser mãe. As únicas coisas que eu posso dizer é ser mãe, é ser forte, ao mesmo tempo saber ser humana, para que os filhos saibam que as mães também precisam de carinho dos mesmos, né? Então, ao mesmo tempo que a mãe está sendo forte, está sendo enfermeira, guerreira, persistente, paciente, ela também é humana e que precisa de carinho, que ao mesmo tempo que é forte, é frágil. É aquele ditado que eu vou inverter. A mão que, se possível, faz a guerra, ela toca um violão. Então a mãe é assim. É um poço de força e virtudes e uma flor de fragilidade, doçura e pureza. Então essas são as verdadeiras mães, que podem ser chamadas de mães. Olá, eu sou Luana Ribeiro e estou aqui para bater um papo gostoso com 3 convidadas muito especiais. Se você tem curiosidade de saber um pouquinho da realidade da mulher, mãe, com deficiência visual, eu te convido a ficar juntinho com a gente. E antes disso, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Eu sou Luana, tenho 1,70 m de altura, peso 65 quilos, tenho cabelos longos, negros e olhos castanhos. As minhas convidadas de hoje, Michele. Oi, Michele, tudo bem com você? Dá um oizinho pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, Luana, muito obrigada, Papo Aberto, pela oportunidade. Então, vamos lá. Eu sou Michele de Paula, para quem não me conhece, sou cinegrafista cega, né? Sou cega total, cinegrafista e mãe. Vou fazer uma audiodescrição aqui para vocês. Eu sou loira, tenho os cabelos longos, ondulados, tenho 1,60 m de altura, olhos azuis e 60 quilos. Nem um pouco metida, né, gente? Olhos azuis e loira. Ai, meu Deus do céu, segura, hein? Também temos aqui a Gleice. Gleice, dá um oizinho, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Gleice, sou da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tenho 27 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Estou sempre estudando à busca de novos conhecimentos e essa sou eu. Bom, vou me descrever. Eu tenho 1,53 m, peso 50 quilos, sou negra, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, olhos pretos e é isso. E para mim será um prazer estar aqui e bater esse papo maravilhoso com vocês.
Olha só, vocês estão percebendo, né? Mulherada aqui tá arrasando. Mas para complementar, temos também Kércia. Se apresenta aí, pessoal. Olá, galera do Papo Aberto. Meu nome é Kércia Selimari, eu sou socióloga, tenho deficiência visual. Eu tenho 1,75 m, tenho olhos verdes, pele branca, cabelos pretos na altura dos ombros e peso 60 quilos. E falo de Macapá, no Amapá. Bom, pessoal, esse time tá para falar sobre um assunto aqui muito importante, que é pouco discutido. A gente vai falar sobre maternidade. Esse é um assunto muito gostoso que a gente preparou para vocês nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Eu vou começar com você, Michele. Fala um pouquinho da sua história. Como é que aconteceu a questão da deficiência visual? Ela é de nascimento ou você adquiriu? E a partir daí você pode contar um pouquinho sobre a maternidade. Como é que você foi mamãe? Conta um pouquinho. A minha deficiência, ela tem uma patologia que é chamada de Fitzbubbi, né? Ou seja, essa patologia é quando não se tem, o nervo óptico não está ligado ao cérebro, tá? Então é chamado de Fitzbubbi. Eu já nasci, né, com a deficiência, é genético, né? Eu fui casada, né? Hoje eu estou divorciada. Eu sou mãe de um casal, né? Eu tenho a Clara Luz, que vai fazer 12 anos, e tenho o Thales, que tem 9 aninhos. E a minha história é desde a minha infância, né? Graças a Deus, a minha família, ela sempre me apoiou em cada decisão, né? Desde da minha infância, desde as brincadeiras até a adolescência e até o casamento. Exceto a minha mãe, que foi um pouquinho... Para ela foi um baquezinho quando descobriu que eu ia casar. Mas dessas horas a mãe também, né? Não quer ficar sem a filha do lado. Mas que bom que você teve esse apoio também, né? Daí teve o casamento, né? Eu fui casada por 11 anos. E na minha primeira gestação, eu tive um aborto antes. E na minha primeira gestação, graças a Deus, eu tive esse apoio da minha mãe, né? Eu tive hiperêmese na minha gestação. Que seria a hiperêmese, né? É quando a gente tem todos os sintomas gestacionais, mas o dobro. O enjoo é o dobro, os enjoos matinais é duplicado. Tudo que a gente tem que a gente passa mal é duplicado. E eu tive isso em todas, né? A minha história é uma novela, né? Então eu vou tentar encurtar ao máximo que eu posso, tá? Em qual momento que você decidiu ser mãe? Assim, você falou assim, eu vou ser mãe. Foi uma gravidez planejada ou aconteceu? Não foi uma gravidez planejada, aconteceu. Mas na minha adolescência foi meu sonho doentio. Se eu não for mãe casada, eu vou ser mãe de qualquer jeito, sendo casada ou não. Depois que eu casei, eu engravidei por 2 meses. Eu não consegui nem curtir o casamento, graças a Deus. E daí eu tive esse apoio da minha mãe, tive a hiperêmese, minha bebê nasceu. Né, graças a Deus, minha gestação, tirando, né, tudo isso foi tranquila. E como é que foi esse acompanhamento, assim, da sua gestação, né? Porque a gente pensa assim, nossa, uma mãe com deficiência visual para fazer o pré-natal, aquela questão do ultrassom também, né? Que é algo bem interessante falar. Como é que você ficou nessas situações? O pré-natal foi muito tranquilo, né? O médico, ele foi um amor, mas eu tive alguns probleminhas, tá? Eu tive probleminhas, porque antes a minha primeira gestação foi pelo SUS. Meninas da recepção achavam estranho, né? Eu mostrava o cartão e as meninas olhavam e falavam assim, mas isso daqui, fia, é pré-natal, você não pegou o cartão errado? Como se você pudesse saber se o cartão era certo ou não. Isso, quando eu estava bem no início da gestação, né? Sim. E daí teve uma vez que eu surtei, né? Eu cheguei no posto pro meu 3º pré-natal e cada vez era uma moça diferente da recepção. E eu ouvia bochicho, eu ouvia um monte de coisa e eu comecei a chorar. Aí o médico estava saindo, acho que era para beber água, o Dr. Edgar, que eu amo de paixão. E ele saiu e falou, o que está acontecendo? Aí ele me levou pro consultório, porque eu não estava muito nervosa.
contei a história, ele falou, não, vamos resolver isso já. Imagina, não quero perder minha mãezinha, não, por causa dessas meninas, não. Me deu um abraço e foi pra recepção e falou, que história é essa, gente? O que é isso? Tem que chegar até a diretoria? Como assim? A menina tá aqui sozinha, faz pré-natal aqui, tem terceiro pré-natal já, né? Eu não quero que isso se repita mais. E graças a Deus eu acho que eles tiveram uma reunião zona depois, porque não se repetiu. Eu acho isso importante, até porque a gente percebe que as pessoas estão despreparadas, né? Principalmente na questão da saúde, para lidar com as pessoas com deficiência. E a maternidade é algo tão sensível, né? E aí você conseguiu passar bem o pré-natal, e como é que foi aí o preparo pro nascimento do bebê? Então, eu não tive nenhuma prática, né? O pré-natal foi maravilhoso, mas eu não tive nenhuma prática, assim, como algumas pessoas são acostumadas a ter, né? Boneca, eu não treinei, né? Como colocar fralda, era a minha primeira fralda para recém-nascidos, porque eu nunca tinha cuidado de recém-nascidos. Eu já cuidei de crianças, eu cuidava dos meus sobrinhos, mas não quando eles eram recém-nascidos, né? Então eu preferi esperar o nascimento mesmo, mas assim, eu consegui acompanhar tudo, curtir, né? Eu consegui curtir, minha mãe foi dando só as coordenadas e ponto, né? Foi tudo de acordo com o que eu esperava. Você não sentiu nenhuma dificuldade nesse meio tempo, assim, desde o nascimento até chegar a uma certa idade de 1 ano, a 2, né? Que aí é a hora que começa a querer pegar as coisas, puxar, derrubar. Como é que foi isso tudo para você? Então, eu queria citar um fato que aconteceu comigo no nascimento. Eu tive violência obstétrica, né? Eu peguei a médica, uma médica que estava no último horário de plantão, né, porque a minha bolsa estourou por volta das 4 da manhã e eu fui para o hospital, cheguei no hospital 10 para 5, né, porque até então tive que procurar carro, meu ex-esposo teve que correr atrás de carro, essas coisas, né, e conseguimos chegar, mas a médica, ela estava, além de estar um tanto quanto mal-humorada, estava terminando o plantão. Minha última ultrassom, a bebê estava sentada, então não podia fazer um parto normal, né? E quando ela descobriu, ela começou a me xingar, né? Como assim você vem aqui com uma bebê sentada? Foi horrível. Eu fui para o centro cirúrgico e tive mais violência obstétrica. Os médicos eram novinhos. Todos eles estavam cientes que você tinha deficiência visual? Sim, tanto que no meio do parto, né, eu ouvi, quem vai cuidar dessa criança? Quem vai cuidar, filha? Né, um dos novinhos lá. Quem vai cuidar, filha, dessa criança? E fiquei, assim, em choque, né, muito mal. E daí as enfermeiras também acompanharam, e as enfermeiras também ficaram muito mal. Depois eu fiquei sabendo que alguns foram até mandados embora do hospital por conta disso, que as enfermeiras correram atrás, né? Graças a Deus se foram no meu lugar. E daí eu tive depressão pós-parto depois de tudo isso. Eu não me sentia capaz de cuidar da minha filha, porque depois da gestação eu tive que correr da casa da minha ex-sogra, sair da casa da minha mãe, porque até então eu só ia pra lá pra cuidados mesmo, porque ela teve que cuidar de mim, a minha mãe. Até Nescau ela fazia pra mim por causa da hiperemesis. Eu não conseguia pegar nada que era meu. Eu já fui pra fora. Meu Deus. Né? Então ela teve que cuidar de mim mesmo. E daí eu fui pra casa da minha ex-sogra. E a minha ex-sogra depois, ela me ajudou muito com a depressão pós-parto. Ela que me orientou a como dar banho, porque ela percebeu que eu não estava bem, né? Eu só chorava, eu ficava mole, eu não tinha leite. Né? Então ela falou, não, vamos lá, eu vou cuidar da sua bebê e você vai prestar bem atenção no que eu tô fazendo, porque depois eu quero ver você fazer sozinho, né? E daí eu fui acompanhando até o 4º mês. Mas graças a Deus, no meio disso tudo, né, no 3º mês eu já coloquei minha bebê no canguru, né?
E já fez toda a diferença na minha vida, porque quando eu coloquei ela no canguru, eu me senti mais autônoma, né? Então algumas coisas minha ex-sogra fazia pra mim, né, como dar banho, que eu ainda tinha medo, e outras coisas eu já fazia, como levar ela no pediatra sozinha, trocar a fralda sozinha, assim, trocar a fralda por vontade, por causa da depressão, não era por causa da deficiência. Por causa da depressão, eu tinha medo. Entrando no 4º mês, eu já consegui tirar de letra tudo. Quando você tomou a rédea da situação e falou assim, é agora, vamos lá. Então, no 5º mês. Do 5º mês em diante. E quando começou a fazer aquelas peripécias de pegar coisas, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? De colocar a mãozinha pra boca. Como que você acabava tratando tudo isso? Assim? Então, começou com 8 para 9 mesinhos, né? Eu já comecei a criar algumas técnicas, né? Que nem eu faço na minha profissão. Acho que tudo na nossa vida a gente precisa criar técnicas, então foi assim que eu fiz com a minha filhota também. Só que às vezes era tudo por dedução também, né? Eu tinha que ficar de olho, né? Tudo que ela fazia, ficar perto dela, eu que ficava mais perto dela, cada barulho, cada gesto que eu sentia, porque assim, como eu uso as minhas percepções na minha profissão, eu uso pra minha vida também. Então eu conseguia sentir, quando eu tava pertinho dela, eu sentia uns passinhos, eu não ouvia, tá, gente? Eu conseguia sentir, porque nem sempre ela andava de uma forma que eu pudesse ouvir, né? As mães cegas têm aquela forma, né, de ter uma intuição muito aguçada, né? Uma agilidade também. Você não enxerga, mas parece que alguma coisinha ali te fala, presta atenção. Isso mesmo. E as pessoas me davam dicas. Prende sininho, né? Sim, já ouvi isso também. E eu falava, não, gente, é feio. Eu acho, tá, gente? Respeito, não estou falando nada. É só uma opiniãozinha que eu respeito quem faz. Cada um faz o que é melhor pra si. Mas no meu caso, eu não gostava. Eu achava que ficava feio, né? Então, eu deduzia mesmo, ficava mais perto. Nunca coloquei minha bebê em um andador, porque, nossa, andador é uma coisa que me assusta profundamente, né? E também tinha o chiqueirinho, né? O chiqueirinho para mim foi uma ferramenta maravilhosa que me ajudou bastante na segurança da minha filha, sabe? Quando ela começou a andar, como é que você tratava isso dentro de casa, né? Porque tem objetos, tem, de repente, uma escada, algum lugar que possa cair. Quando ela começou a andar, para mim foi a maior dificuldade, porque a maioria das vezes eu fui sozinha, né? O meu ex-esposo trabalhava e eu ficava sozinha. Então, coisas que eu pudesse pôr no alto, eu colocava no alto. A minha primeira casa não teve escada, então eu não me preocupava com isso, mas eu colocava sandálias com solado mais elevado para poder ouvir onde ela está enquanto eu estou em outro cômodo. Mas assim, parando de fazer o que eu estava fazendo sempre para monitorar, ou algumas coisas que eu fazia para poder distrair, né? Uma vez eu peguei uma garrafa de água vermelha, enchi de água, né? E dei pra ela ficou ali sentadinha o tempo todo com a garrafa na mão. Ela só saiu quando ela realmente enjoou, aí eu ter criatividade pra fazer outra coisa, né? Então eu parava de fazer o que eu tava fazendo pra dar toda a atenção pra ela. E quando começou a ir pra escola, pra creche, como que você fazia? Você levava ela pra escola ou você pedia ajuda pra alguém? Não, eu levava, porque eu decidi não trabalhar pra curtir essa fase deles, né? Ela não teve creche, mas ela teve escola. Então eu levava ela pra escola até quando eu começasse a trabalhar. Eu acompanhei mais a fase dela, porque a fase do meu filho eu já comecei a trabalhar quando ele tinha 6 meses. Então minha mãe que ficava com eles. Em relação às atividades escolares, você arrumava uma forma de auxiliar eles nos estudos? Sim.
Eu tive ajudas também, graças a Deus eu tive amigos que me ajudavam com os deveres, né? Eu mandava fotos, eu fazia ligações de vídeo depois, né, quando já tinha essa possibilidade. Quando não tinha, né, quando a Clarinha ela estava no jardim, eu tirava fotos e mandava para os parentes, né, e para os amigos. Então eles me ajudavam muito. E também quando começou a alfabetização, eu tenho uma dificuldade com letras móveis, né? Então eu comecei pelo computador, né? Eu colocava ela de frente com o computador e fazia meu próprio ensinamento de alfabetização com ela, só para dar uma forcinha, sabe? Sim. Era o que eu achei, né, para fazer com ela no momento. E como que era ir no Dia das Mães nas festinhas da escola? Essa é uma curiosidade que eu tenho muito. Para falar a verdade, era triste, né? Não era uma coisa muito legal. Eu só tive uma boa lembrança no primeiro Dia das Mães que eu gravei, né? Eu fiz questão de gravar, que foi muito lindo. Ela cantando, né, a música Aos Olhos do Pai para mim. Eu me emocionei muito, né? Foi a melhor coisa, né? Entrei na escola, saí cedo do meu trabalho e só escutei mamãe. Aí para mim já foi emocionante, né? Então foi muito bom para mim esse primeiro Dia das Mães na escolinha, né? Mas os segundos, por que eu falo que é triste? Porque na maioria das vezes nós não sabemos o que está acontecendo e os professores, eles não têm sensibilidade para chegar na gente e falar ou dar uma prévia, porque não é fácil, não é difícil, sabe? Não é difícil você chegar e dar uma prévia. Olha, mãezinha, para mãe, tem uma mãe com deficiência visual, então só vou dizer o início do que está acontecendo, para mim já bastava. Uma audiodescrição é importante nesses momentos, né? Sim, e se não pudesse dar uma audiodescrição completa, é o que eu falei, uma prévia. Sim. Né? Pronto, pra mim, ou me colocava na frente, né, pra poder sentir o que estava acontecendo, ouvir a vozinha da minha filha, né, recitando, e eu não tinha isso. Então eu saía, eu chegava em casa feliz por ter acompanhado e mostrando pra ela essa felicidade, mas eu trancava no banheiro e chorava. Né? Porque eu queria que ela soubesse que eu estivesse acompanhando. Porque uma vez ela chegou e falou: mãe, como você sabe se você não me viu? Eu tinha que chegar e falar: não, bebê, mas a mãe fez amiguinha e ela falava o que estava acontecendo. E tá aí uma coisa que eu não gosto, é de mentira. E eu, infelizmente, tinha que fazer isso para que ela se sentisse confortável. E eu não. Eu chorava muito por conta disso. Não só o Dia das Mães, mas quase todas as apresentações, né, que tinha da escola. Michele, como que você acredita que seus filhos te veem hoje? Assim, eu fico até emocionada porque eles me veem como uma pessoa normal, a dita normal, né? E capaz. Eu, assim, tentei sempre, né, agir com muita naturalidade com eles. Tanto que já fizeram essa pergunta, né? O que é ter pais cegos? Porque o meu ex-esposo também é deficiente visual total. O que é ter pais cegos para vocês? E eles respondem: normal, muito normal. Então eles me veem como uma pessoa que só tem uma limitação e só. E como você vê os seus filhos hoje? Eu vejo eles como crianças, né, mais maduras, mais responsáveis, não por ter contato com pais que são cegos, mas é que, na verdade, eles criam essa naturalidade de responsabilidade, né? Eu vejo eles como criança com um futuro muito brilhante, por ter tido essa história diferenciada. Porque, querendo ou não, gente, não é colocando sensacionalismo aqui, não, mas é diferenciado. Né? É uma história diferente. É uma coisa. Cria uma responsabilidade maior, né? A impressão que a gente tem é que eles amadurecem muito mais cedo. Sim, mesmo a gente não querendo, acontece, Sim. Acontece. Então eu vejo eles crescendo, sendo adultos com um futuro muito brilhante.
uns príncipes, assim, né? Eu tento dar o meu melhor para ensiná-los, orientá-los, né, a ser pessoas do bem. E eu tenho certeza que isso que vai acontecer, né, se Deus quiser. Ai, que gostoso ouvir um pouquinho da sua história. Eu acredito fielmente que vão ser, assim, pessoas fantásticas ali no futuro. Eu desejo muita sorte. Aí eu penso, né, desde quando eu acordo até quando eu vou dormir, eu me cobro muito como mãe, né, muito. Não devo, eu sei que eu não devo, porque eu também sou um ser humano. Igual, para vocês terem um exemplo, aqui é uma ajuda mútua, né, eu estou dodói, pessoal, estou doente, estou muito resfriada, não parece que eu tô falando, mas, assim, tô falando pelos cotovelos aqui. Mas agora eles estão cuidando de mim. Ai, que gostoso. Muito bom. Estão cuidando de mim, que eu tô, sabe, aquele gripão imenso. Então é uma ajuda mútua. É isso que eu ensino para eles o tempo todo, empatia. Então eu torço muito também. Muito importante. Torço também. Bom, pessoal, a Michelle vai se despedir da gente. Com dorzinha no coração, que eu queria um pouquinho mais da companhia dela, mas como a gente tem que respeitar, ela tá dodói. Então, eu vou deixar aí esse espacinho para você se despedir, Michelle. Foi um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, mais uma vez. Muito obrigada, Papo Aberto, pela oportunidade. Me perdoem, eu falei demais, eu sei. É que eu falo demais mesmo. Normal. Quando tem história, a gente precisa contar, né? Mas eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. E mamães, cuidem bem dos seus filhotes. Não estou dizendo isso para mães cegas, mas para mães que são consideradas como mães, porque tem mãe que não se chamada por esse nome tão poderoso. Tenho certeza que depois, né, de cada história compartilhada aqui, muitas mães vão se sensibilizar e vai ser muito legal, né? Vai ser muito bacana essa repercussão que vai dar. Então, fico por aqui. Um beijão para vocês e fiquem com Deus. Bom, e para continuar o bate-papo, agora a gente tem aqui a Gleice para contar um pouquinho da história dela, a Kessia. Vamos, Gleice, contar um pouquinho que a gente está curioso para saber? Opa, vamos lá. Bom, pessoal, eu hoje sou cega total. Eu nasci enxergando, mas quando nasci os médicos perceberam que tinha algo de errado no meu olho direito. A pupila, ela era pequena do olho direito. E fizeram vários exames e descobriram que eu nasci com deficiência visual. No olho direito, descobriram que eu tinha catarata congênita e uma causa desconhecida. E a partir daí passei a frequentar as clínicas aqui em Ribeirão Preto. E com 5 anos de idade, descobriram que também no olho esquerdo eu tinha miopia de 12 graus. E foi aí que eu passei a usar um óculos de 12 graus. Na minha infância, eu tive uma infância tranquila, cresci. E desde sempre eu tinha o sonho de ser mãe. Conheci meu esposo, ainda na adolescência, e não demorou muito, me casei. Meu esposo também, cego total, e logo decidimos que teríamos um filho. E logo engravidei, aconteceu tudo muito rápido, e foi assim que com 17 anos eu fui mamãe. Tive uma menina. Deus. Gleice, você mamãe, novinha assim. Olha só, eu gosto de enfatizar, né? Porque quem está nos ouvindo talvez assim esteja impactado. Mãe cega, casada com o esposo também e engravida cedo. É um combo, né, Gleice? De desafio, né? Muito. Um desafio imenso. E como é que foi isso na visão da sua família? A minha família, ela não mora perto de mim, ela mora numa outra cidade. E todos me falaram, Gleice, como assim? Pra que filho agora? Como você vai fazer? Você não enxerga? Porque minha família tinha esse pensamento. Eles tinham o pensamento de que eu era cega, que eu não tinha condições nem de casar. Mas eu sempre batia o pé e falava, não, eu consigo sim, eu sou apenas cega
e eu vou ser mãe, eu vou casar e vou ter, sim, a minha vida. E quando eu fui mamãe, infelizmente, a minha mãe, Dona Adriana, ela não estava presente porque ela estava passando por um tratamento médico, ela estava internada, então, infelizmente, eu não tive o apoio da minha mãe, mas tive aqui o apoio da família do meu esposo, que a todo tempo estavam aqui, perto de mim, perguntando se eu precisava de alguma coisa, então eu tive o apoio da família do meu esposo. Que legal. E aí, quando você descobriu a gravidez, contou pro seu esposo, como é que foi esse processo aí de pré-natal, de ultrassom? Conta pra mim. Então, pra mim foi uma festa. Pra mim, pro meu esposo, foi uma alegria. E nós sempre íamos sozinhos no pré-natal. É ele que me acompanhava. Meu esposo, ele tem bastante autonomia para andar na cidade. Eu tenho, mas não tanto igual a ele. Então, ele sempre me acompanhava no pré-natal. Graças a Deus eu não tive muita dificuldade no posto onde eu frequentava. As enfermeiras me tratavam bem, me orientavam. Também na hora de fazer o ultrassom, a minha cunhada que foi comigo, então ela que entrou comigo enquanto meu esposo ficou esperando lá fora. Foi algo que a gente combinou. E aí ela descreveu para mim tudo que ela conseguia captar da imagem, da telinha, ela descrevia para mim. Sim. Então, eu penso assim, que na minha gestação, eu aproveitei o máximo cada momento. Ali o crescimento da barriga, o neném chutando, o peso, o corpo, a mudança do corpo, o humor que a todo momento, né? A gente, uma hora tá feliz, uma hora já tá chorando. É um mar de emoções. A minha gestação foi tranquila, do começo ao fim, não tive nenhum problema. E Kércia, conta um pouquinho aí desse seu trajeto também, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre as baguncinhas do bebê. Eu comecei a namorar, né, com meu ex-marido. Hoje eu estou namorando, mas não é com ele, né? A gente se separou quando minha filha estava com 1 ano e meio. O nome da minha filha é Amanda. Eu comecei a namorar com ele, eu estava com 25 anos na época. E quando eu estava com 8 meses de namoro, aconteceu de eu ficar grávida, né? Aí foi até engraçado nesse dia, porque eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou contar para minha mãe, né? Porque a gente tem essa coisa assim de, pelo menos eu tinha, meu Deus, como é que eu vou contar? E agora ela vai brigar comigo, não sei o que. Apesar de eu já ser uma mulher adulta com 25 anos, né? Mas a gente tem tudo isso. Então, eu lembro que ela já falava pra mim, na época que eu namorava com ele, era curioso isso, porque ela falava pra mim assim, quando é que vai vir uma menininha pra te fazer companhia? Eu acho que ela já sentia minha mãe. Eu e ela sempre fomos muito ligadas. Eu estava terminando a minha faculdade, meu curso de sociologia, faltava mais ou menos 1 ano para eu terminar, e eu conheci ele na faculdade. E aconteceu que eu engravidei, né? E eu disse, e agora? Como é que eu vou contar? E nesse dia, a casa estava lotada, assim, estava cheia de gente, porque os parentes do meu pai, nós somos de Natal, no Rio Grande do Norte, né? E eles vieram visitar aqui em Macapá. Tava cheio de primo, cheio de tio. Eu disse, e agora? Como é que eu vou falar? Vou aproveitar, vou falar que a casa tá cheia, ninguém vai brigar comigo, ninguém vai me chamar minha atenção. Eu ficava com isso na minha cabeça. Quando a minha menstruação atrasou, né, me veio aquilo na cabeça, eu tô grávida. Eu fiz logo o beta, HCG, não fiz aquele exame de farmácia, ressaltando que o meu ex-marido, ele não tem deficiência, né? Ele foi buscar para mim o beta nesse dia. Quando ele chegou, eu acho que ele estava tão nervoso que ele estava rindo, né? Ele, parabéns, você é mãe. Mas eu pensei que ele estava brincando, porque ele estava rindo, né? Eu disse, como assim? Você está rindo? O que está acontecendo? Não, é verdade, é sério, né? Ele falou que era sério. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu fui e falei para minha irmã, mostrei o exame para ela. Ela falou, e agora? Né? Ela me meteu logo medo, porque ela passou por dificuldades, assim, em contar quando ela ficou grávida, que ela ficou grávida muito cedo. Então ela falou, e agora? E tal, e não sei. E tem toda essa questão da pessoa com deficiência, né? E tava toda a minha família aqui em casa, aí eu não tive coragem de falar assim, mãe, tô grávida, né? Eu peguei o exame e coloquei na mão dela e ela foi passando, assim. Foi engraçado porque ela foi passando pra todo mundo, foi passando pra todo mundo, eu tava sabendo. A última pessoa que ela passou foi meu pai. Aí eu falei, meu Deus, e agora meu pai vai brigar comigo? Aí ele falou assim, esse pessoal não se cuida, não.
E ele é aquele nordestino, assim, aquele que quebra marcha, assim, que risca a peixeira. Minha mãe se reuniu com a gente e falou, olha, agora, eu lembro que tinha uma kitnet aqui, e ela falou, o que vocês acham de morarem todo mundo junto? Porque ela sempre teve essa questão de cuidar de mim, né? A gente se juntou, se casou, né? Digamos assim. Não se casei no papel, mas me juntei. Ele disse que estava tudo bem, ele veio morar aqui comigo, aqui na minha casa. Ele me acompanhou na gestação, no pré-natal. A única coisa que eu senti falta, gente, que eu ficava me lembrando, na época ainda não tinha, ela já estava com 5 anos que eu vi na televisão, agora já tem, né, a impressão 3D da criança. Eu acho que foi num encontro que apareceu isso, que a moça é pessoa com deficiência visual e imprimiram a criança em gesso. Eu achei sensacional aquilo. Eu falei, nossa, se fosse na minha época, eu estava grávida da Amanda, eu queria ter pego nela, né, e sentido o formato que ela estava na minha barriga. Eu fiquei tão emocionada vendo aquela matéria do encontro. O médico falava assim, tá assim, né, tá uma manchinha, que parece uma manchinha primeiro, né, ele falava, tá uma manchinha escura, olha aqui. Aí ele ia falando para meu ex-marido, né, olha aqui, tá, ele fazia transvaginal, né, porque nos primeiros meses se faz a transvaginal, depois que faz a ultrassom, a partir do 4º, 5º mês. Daí ele fazia a transvaginal, aí ele mexia assim no meu corpo, e falava assim, olha, agora eu vou mexer aqui. Aí o feto se mexia, né, e ele falava, olha, tá mexendo. Ele falou, nossa, eu lembro que ele falava pra mim, tá mexendo mesmo, ele é agitado, né, ele falava que o feto, ele via o feto, e eu dizia, poxa, eu queria ver. Eu ficava assim, que eu queria saber como era, eu queria ver. Aí eu até comentei, eu lembro que eu comentei com ele uma vez, eu falei, poxa, que sorte que tu tem de conseguir ver, né, o nosso bebê. Aí ele falou pra mim uma coisa que me tocou bastante, ele falou, eu consigo ver, mas você consegue senti-lo, né, e isso me tocou. E eu tive muita sorte, porque na época eu estava terminando a faculdade, e a gente fez chá de bebê, aí todo mundo me via lá com barrigão na universidade, o pessoal me conhecia, olha, ela tá com barrigão, e pegava na minha barriga, e fizemos chá de bebê na igreja dele também. E eu ganhei muita coisa, gente, muita coisa. Depois que soubemos o sexo, foi uma alegria, foi uma menina. Eu fiquei tão alegre, eu falei, eu sabia que era uma menina. E fizemos chá de bebê, eu ganhei roupas e mais roupas, era vestido, era sapato, era tanta coisa. Eu sei que eu não tive que comprar roupa para ela durante 2 anos. De tanta coisa que a gente ganhou. E me fala uma coisa, Gleice, quando o barrigão cresceu, tá ali naquele momento agora de ter o bebê, como é que foi na maternidade? Como é que foi que te receberam? Como que foi o processo? O pai pôde estar presente? Conta pra mim. Eu sabia, tudo indicava que eu seria parto normal e era algo que eu queria. E aí eu acordei num domingo sentindo algumas dores, mas eu não falei pra ninguém. Fiquei ali na minha. Aí eu ficava, será que é hoje? É hoje, é hoje. Aí eu fiquei pra lá e pra cá dentro de casa, caminhando pra lá e pra cá. Na hora de guardar a louça, eu fazia questão de levar uma colher por vez até o armário, porque eu pensava, bom, se for hoje, eu tenho que caminhar e eu não vou falar pra ninguém por enquanto. Aí eu fiquei nessa coisa durante o dia todo. Só que quando chegou a noite, já tava aquela dor que vinha nas costas, voltava pra barriga, eu, meu Deus, é hoje. Aí foi quando eu falei pro meu esposo, falei assim, olha, eu acho que é hoje. Aí pronto, o cara ficou daquele jeito, comemorando, falando pra todo mundo, e vamos arrumar condução pra te levar. E até então eu já sabia que quem iria me acompanhar na hora do parto seria uma amiga nossa, já estava tudo certo. E quando chegou ali por volta de umas 10 horas da noite, fomos para a maternidade. Chegando lá, fizemos todos os exames e a enfermeira falou, olha, mamãe, você vai ficar. Aí eu, sério? Eu vou ter, é hoje que eu vou ver a minha filha? É hoje. Aí pronto. E na hora, né, que estava prestes ali, já aconteceu o parto, o meu esposo, infelizmente, ele não pôde ficar. Só podia ficar apenas uma pessoa. E eu fiquei triste por isso. Pra mim ali foi uma decepção. Sim. E ele não pôde, então ficou apenas a minha amiga comigo. Os médicos, os enfermeiros me trataram super bem. Não tive dificuldade em relação a isso. E quando foi interessante que eu fiquei ali sentindo as dores e eu falava que eu não queria a injeção,
porque eu queria que o meu parto fosse totalmente normal. Eu queria sentir, olha que louco, eu queria sentir tudo Natural, né? natural. Só que chegou um momento que eu falei, não, pelo amor de Deus, médico, ô, doutor, vem aqui porque eu não tô mais suportando, pelo amor de Deus. Aí ele, não, mamãe, já tá, olha, o neném já tá prestes a nascer. Aí pronto, e bem na hora que a minha filha nasceu, bem na hora que ela chorou, o meu esposo havia ligado pra minha amiga e ela atendeu o telefone, o doutor fez sinal, falou que ela podia atender. E bem na hora que a minha neném chorou, o meu esposo ouviu do outro lado da linha. E pra mim foi um momento marcante. Isso foi bem marcante, foi muitas emoções, uma mistura de choro ali, de emoção, alegria, e poder sentir a minha filha pela primeira vez ali, ainda toda sujinha. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é, né, aquela questão de teve o bebê, aí coloca em cima da mãe, que isso daí é clichê já, né? Isso. E como é que funciona quando a mãe não enxerga? Como que é esse contato, Gleice? É mágico, porque é aquilo, você sentir o neném, porque até então, né, eu muito ansiosa para poder saber, na verdade, como era minha filha. Então eu tocava ali com cuidado, com medo de machucar aquele ser tão pequeno, frágil, e para mim foi uma emoção muito grande poder sentir a minha filha ali nos meus braços naquele primeiro momento, poder ouvir o chorinho, aquele choro rouco, dengoso, e eu, né, muita emoção, eu me emociono em relembrar esse momento. Kessia, conta pra mim também como é que foi esse momento aí de ir pra maternidade, de ter o bebê. Um ponto que eu queria contar para vocês que foi bem marcante também, antes da maternidade, eu lembro que eu estava com 5, 6 meses, e eu estava com meu ex-marido na época, e a gente estava e era um hospital particular, gente. A gente estava lá, né, no pré-natal, e eu escutava umas senhoras. Eu acho que o pessoal pensa, a maioria das pessoas, elas pensam que as pessoas, além de cegas, são surdas também, né? Porque eu lembro claramente de ouvir 2 senhoras falando assim. Eu acho importante frisar essa questão para as pessoas se atentarem mais nesse ponto, porque eu lembro que eu estava na cadeira sentada, já estava com barriga, né, e esperando a minha vez. Aí as senhoras falavam assim, olha, mas que coisa, ele engravidou uma deficiente, meu Deus, e agora? Aquela coisa toda, né, aquela coisa, elas ficaram falando tanto que eu me enchi, né, que eu não aguentava mais escutar aquilo. Aí eu virei para elas e falei, olha, eu vou cuidar da minha filha e eu não vou jogar no lixo, como muitas mães que infelizmente têm, né, que não têm limitações, que não têm deficiências, fazem, com muitas reportagens que vocês veem aí na televisão, de pessoas que jogam as crianças no lixo. E pronto, bastou isso aí para elas não falarem mais nada. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que ser mãe é um direito nosso de mulher. Nossa deficiência é um mero detalhe. As pessoas são muito ignorantes nesse sentido, elas não têm conhecimento, então elas falam besteira por aí, né? Então, mas a hora da maternidade foi angustiante e ao mesmo tempo emocionante para mim. Porque assim, a minha mãe, como eu falei, ela sempre foi muito apegada comigo, e ela estava viajando, eu estava com 8 meses, eu sou prematura, gente, eu sou prematura de 7 meses, e eu era gêmea, né? Meu irmão, ele faleceu com 24 horas de vida. Quando a gente é prematuro, corre o risco da gente também ter filhos prematuros, né? Eu estava com 8 meses e meio e a minha mãe estava viajando de férias em Natal, e a minha barriga começou a ficar dura, e eu achando estranho aquilo, mas um negócio esquisito, minha barriga ficando dura, todo o tempo ficando dura. Aí começou a sair uma secreção, né, quando eu fui ao banheiro, e eu achei estranho. Aí eu liguei pro médico, o médico disse, olha, vai no hospital e faz o toque, né, o exame do toque, e vê como é que tá. Eu lembro que isso era numa sexta-feira, e eu fui no hospital, fiz o toque, e ele falou, olha, foi um outro médico, não foi o meu médico, meu obstetra. Ele falou, olha, você já tá com 1,5 centímetro. Eu falei, como assim? Eu não tô sentindo dor, eu não tô sentindo nada, né, tá a barriga ficando dura. Na verdade era a contração que eu tava tendo e não tava sentindo dor. E eu tava com 8 meses e meio.
Daí eu liguei pro meu médico e ele falou com o meu médico, né, o médico lá que estava no hospital, e quando foi na terça-feira, na segunda-feira eu fui lá e ele disse, a gente vai fazer cesárea, porque não tá tendo dilatação, não tá tendo, a gente vai fazer cesárea em você. Eu disse, tudo bem, não tem problema. E eu, e agora? Minha mãe não tá aqui, quem vai me ajudar? E eu fiquei pensando um monte de coisa, porque a gente fica muito seguro nessas horas, né? Gente que não tem experiência, mãe de primeira viagem, e ela tinha se preparado para me ajudar e tudo mais. Eu lembro que eu tomei anestesia hack, né? E eu fiquei meio grogue, assim, eu escutava as pessoas falando longe. O meu ex-marido filmou o parto, ele fotografou, e eu lembro que eles falavam assim, olha, não vai desmaiar, ele é negro, né? Aí o pessoal falava, não vai desmaiar, negrão. O médico brincava com ele, né? Não vai desmaiar, negrão. E eu, meu Deus, o que esse homem tá vendo aí? Que ele tá querendo desmaiar, né? Porque a gente não tem ideia o pessoal fala que eles fazem um corte imenso na nossa barriga, né? Quando é cesárea. Então a gente, como a gente não enxerga, a gente não tem noção do que tá acontecendo. Então ele dizia, não vai desmaiar. Ele falava toda hora, não vai desmaiar. Eu, meu Deus, ele vai já desmaiar ali. Daí ela nasceu e como a Gleice falou, foi mágico. Quando colocaram ela em cima da minha barriga, eu lembro que eu estava meio longe também por causa da anestesia, mas eu ouvi o chorinho dela e eu achei incrível, porque eu pensava que aquilo só acontecia em filme. Ela estava chorando e quando eles colocaram ela em cima de mim, ela ficou caladinha na mesma hora, né? Aí eu disse, nossa, isso não acontece só em filme, gente, isso é real. Aí eu fiquei assim, tão emocionada, eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu ria, não sabia se eu... Foi isso, foi emocionante, assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer. E depois, como é que é ir para casa com um bebezinho, ter que cuidar desse bebê? É claro que a mãe é muito importante nesse momento, mas e como é que foi isso para você? Eu consegui cuidar, né? Consegui cuidar a priori, consegui cuidar de quase tudo, né? Desde trocar fralda até amamentar, né? Eu fui ensinada a amamentar. Eu chorei muito durante a amamentação. Eu lembro que eu passei 15 dias chorando até meu seio acostumar, porque doía muito, assim. Ele não chegou a ferir, mas quis ferir o bico do seio, né? E eu lembro que ela chorava do lado e eu chorava do outro, porque doía muito, mas eu chorava assim, porque realmente não dava para aguentar a dor, mas eu amamentei. E eu dei muito leite, graças a Deus. Assim, eu nunca pensei que pudesse, mas o meu seio ficava enorme de leite. Eu só não dava banho nos 3 primeiros meses, porque eu tinha medo dela. Por 5 dias, graças a Deus, a minha mãe chegou, né? Então ela me ajudava também, me explicava como era para trocar fralda, me explicava como era o processo de amamentação, colocava o dedinho no cantinho da boca para abrir a boca dela para tirar do peito, né? Então, eu só não dava banho porque ela era muito molinha, né? O bebê é molinho, e eu pensava que pudesse escorregar da minha mão. Daí, quando ela completou 3 meses, que ela foi ficando durinha já, aí eu já conseguia dar banho, já consegui fazer tudo, né? Com ela e trocar e tudo. Eu lembro que, assim como a Michelle também, quando ela começou a andar, para mim foi uma agonia, porque eu dizia, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir ir atrás dela. Mas, assim, como a Michelle colocou, os filhos amadurecem muito rápido. Ela tem 9 anos, mas parece que ela tem uns 13, 14 pela mente dela. Ela é bem madura nesse aspecto. Ela cuida de mim, né? Assim, hoje eu sou separada e eu tenho um namorado, mas só que a gente não mora junto. Então ela cuida de mim. Eu lembro que quando ela tinha 1 ano e pouquinho, eu ganhei da minha prima. Eu achei incrível aquele objeto que o pessoal não usa aqui no Brasil, gente, muito. Eu não sei se vocês conhecem, que é tipo uma coleirinha que eles usam nos Estados Unidos. Geralmente eles colocam nas costas da criança, é um ursinho, e o formato é tipo um formato de coleira mesmo. Tem um negócio que a gente encaixa a mão, parece uma coleira, lembra uma coleira. Mas ele é para justamente, o pessoal usa nos Estados Unidos para a criança não se perder da mãe. E tem gente que usa no braço também, tem uma corrente que a pessoa bota no braço da criança e no braço da mãe. Eu usei esse do ursinho, né, que ela colocava um ursinho nas costas e tinha um fiozinho de pelúcia e um negocinho para segurar. E eu lembro que eu usei isso até 3 anos e pouquinho. A gente tem que deixar claro que as mães cegas saem à rua e que os filhos
a gente, a maioria, enxerga, né? Isso. A Gleice, pra falar disso, né? Que os meninos dela são videntes e ela cega, o marido cego, imagina só como que é a situação, né? Conta aí, Gleice, como é que é essa galera pra rua, como é que foi? Porque agora eles estão com quantos anos? A Glenda, ela está com 9 anos e o Juan está com 5. Bom, o que acontece? Pra gente caminhar na rua, eles seguram na minha mão e às vezes eles querem andar sozinhos. Eu falo, tudo bem, mas vocês vão na calçada, mas não ultrapassa assim muito a distância da gente, tá bom? Aí eles caminham na calçada e eu vou falando, Juan, Glenda, eles estão aqui, mamãe, do seu lado. E assim a gente vai caminhando. E você também tem essa visão de que os seus filhos amadureceram mais cedo, Gleice? Com certeza. E é algo que, igual as meninas disseram, é algo que acontece naturalmente, não é exigência da nossa parte, sabe? É algo que acontece naturalmente. Vou até citar uma situação. Vou falar do meu primeiro filho, porque é as primeiras experiências e depois a gente vai vendo como realmente acontece. Quando a minha filha estava ali gatinhando, interessante, porque eu deixava ela no chão, deixava tudo, coisas perigosas, já colocava no alto, então tinha todo esse cuidado, coisa que mamãe que não tem deficiência também faz. Tem. E então eu ficava sempre observando onde ela estava. Eu ficava, Glenda, cadê você, meu amor? E aí ela sempre sabia onde ela estava devido ao barulhinho de algum brinquedo ou algum barulhinho que ela fazia mesmo, batendo a mãozinha. E às vezes eu caminhava assim na casa e eu sempre gostava de ficar descalça e caminhando dentro de casa, às vezes eu encostava assim, bem de leve, a ponta dos pés na mãozinha dela. E aí eu pedia desculpa, falava, ô meu amor, desculpa, mamãe tropeçou em você, desculpa, eu desviava. Chegou um momento que tanto eu quanto meu esposo, quando a gente estava caminhando pela casa, ela já se afastava, sabe? Ela se afastava, ela abria caminho para que a gente pudesse passar. E não foi algo que eu ensinei, nem meu esposo, foi algo que aconteceu naturalmente. Um outro fato que me deixa bastante emocionada é que toda criança, quando ela está ali nessa fase de um ano e pouquinho, elas são cheias de fazer charme, chamar atenção, fazer gesto. E no caso da gente, a gente não vê. Então, o que os nossos filhos faziam? Eles faziam gestos, mas pelo fato deles não terem um retorno, automaticamente eles começavam a fazer barulhinho, bater a mãozinha no chão, ou sabe? Fazer aqueles sonzinhos, para que a gente pudesse entender que eles estavam fazendo charminho. São essas situações que a gente percebe que os nossos filhos, eles acabam desenvolvendo mais rápido, porque são formas diferentes das vezes se comunicar com a gente. Comunicação, né? Isso, e acaba aguçando aí outras adaptações, né? Isso, vai acontecendo, assim, a gente vai aprendendo com eles vai aprendendo com a gente. Hoje ela tá com 9 anos, né? Eu saio com ela, e quando a gente vai pro shopping, a gente gosta muito de ir ao shopping, andar, tomar sorvete. Ela adora ir no shopping tomar sorvete e comer sanduíche, né? Aí a gente vai e o pessoal fica sempre assim. Eu não preciso nem de vendedor, porque o vendedor geralmente, quando vocês vão ao shopping, alguém vai ao shopping, o vendedor chega em cima de você e vai falando, você quer o quê, né? Você quer tal roupa? É ela que vê as roupas pra mim. E ela sabe as roupas que eu gosto. Ela sabe o jeito que eu gosto de vestir, as cores, os modelos, tudinho. Aí às vezes eu falo, olha, hoje eu não vou comprar nada, eu vou só pagar as coisas, a gente vai voltar pra casa, a gente vai só tomar um sorvete e vai comprar as coisas. Aí ela chega perto de mim e fala, olha mãe, ela sabe que eu amo casacos, aí, olha mãe, esse casaco aqui, e é do jeito que eu gosto. Eu falei, Amanda, eu falei que eu não queria comprar nada, e por que tu me mostrou isso aqui? Aí ela fica rindo de mim, ela fica, mas eu sabia que a senhora ia gostar, e não sei o que. Eu acho tão linda, ela me abraça, aí ela diz assim pra mim, aproveitando essa deixa,
Qual é a Sim. visão que você acha que a sua filha tem de você? Ontem mesmo ela me falou isso. Ela me falou que você é uma pessoa normal. Ela falou. Eu falei, mas não fala assim, Amanda. Quando alguém perguntar pra você. Porque assim, a gente tem tanto estereótipo que, por exemplo, ela vai falar assim, você é uma pessoa normal, você é uma pessoa... Eu acho horrível isso quando a gente tá num lugar e a pessoa assim, é um normal e um prioridade. Quer dizer que os outros que são prioridade não são normais, são anormais. Sim. Aí eu falo assim, não fala assim, Amanda, que é estranho. Querendo ou não, sou estranho. Fulano é normal, fulano é anormal, fulano é dito normal, fulano é prioridade, né? Mas ela disse pra mim, você é normal, né? Ou seja, ela tem uma visão de admiração, né? Ela não vê uma Sim. diferença. Não, ela não vê, e ela disse pra mim quando eu vou ficar sempre perto, que ela dorme comigo na cama, né? Eu falo, olha, quando tu crescer, que tu for arranjar namorado, né? Que tu crescer, que tu vai querer arranjar namorado, vai casar, enfim, tu não vai querer mais dormir com a mamãe, né? Ela disse, mas eu vou ficar sempre perto da senhora. Eu falei, bora ver, tomara que sim. E Gleice, me fala uma coisa, você tem alguma coisa assim que você lembra, alguma situação com seus filhos de sair com eles pro shopping também? Como é que é? Uma vez eu estava levando a minha filha Glenda pro balé e nós estávamos no ponto de ônibus esperando a condução chegar e uma senhora chegou e falou assim, ai, que linda, a sua mãe não enxerga, então que bom, você vai cuidar dela. Aí a minha filha olhou e falou, mas é ela que cuida de mim. Ai, quando eu vi isso, é algo que eu nunca tinha falado isso pra ela, né? E eu me surpreendi com essa resposta. Eu falei, isso mesmo, uma cuida da outra. E a mulher falou, nossa. A mulher ficou assim, né, admirando, porque ela não imaginava que uma criança iria responder isso. E realmente, é isso, é um cuidando do outro. O meu filho, o Juan, ele é muito prestativo, ele tem 5 anos, como eu disse, e ele gosta muito de guiar tanto eu quanto meu esposo. E é muito gostoso, porque ele fala, mamãe, cuidado, tem um carro, porque aqui na minha cidade, muitas das vezes a gente não caminha na calçada, a gente caminha na beira da guia, porque algumas calçadas são curtas ou muito buraco. Então, muitas das vezes, muitas das vezes a gente caminha na beira da sarjeta. Aí às vezes tem carro estacionado, aí ele vem, mamãe, cuidado, ali na frente tem um carro. Ah, mamãe, a moto, mãe, buraco. E eu acho isso muito bonitinho, sabe? É algo maravilhoso. Ô Gleice, você falou um assunto bem legal aí, que é quando as pessoas falam, né, pra gente, eu tô botando a gente, porque também sou mãe cega, e no caso falam pros meus filhos, né, mas vocês que cuidam dela, porque eu não tenho só um, gente, eu sou, assim, bem mais esperta que as meninas aqui, eu tenho 3, eu tô na vantagem, então, vocês que cuidam dela, eles viram assim e falam, não, ela que cuida da gente. Eu acho isso o máximo também. Eles têm que idade, seus filhos? Meu filho mais velho tem 18 anos, que é o Luiz Fernando. E o do meio tem 16 anos, que é o João Victor. E 13 anos, que é a Clara Cristina. Nossa, é a princesa então, né? Pois minha princesinha, meu dengo. Todos eles, é minha vida. Luana, pra você, qual foi ou qual está sendo o maior desafio como mãe? Olha, Gleice, meu maior desafio é ter que me reinventar todos os dias. Mas para quem não sabe, eu nasci com retinose pigmentar, só que eu vim a ficar cega com 27 anos. Então eu já era mãe de 2 crianças, que eram o Luiz Fernando e o João Victor. E já tinha também a Clara Cristina, só que a Clara Cristina estava com 8 meses quando eu perdi a visão. Eu abaixei, fui pegar uma chave no chão, estava com ela no colo nesse dia, estava chegando da creche e apagou tudo. Ficou totalmente escuro e a partir daí eu tive que me reinventar, né? Eu fiquei sofrendo por 1 ano a falta da visão, mas depois eu falei, poxa, eu tenho 3 filhos que precisam de mim. Eu tenho um esposo, que na época eu era casada, e eu tenho que vestir a camisa e bora lá, né?
Então, assim, eu não pensei duas vezes. Eu falei, vamos ver o que dá e vou tentar. Eu lembro que foi muito desafiador para mim ter que cuidar de uma bebê antes enxergando e de uma hora para outra sem enxergar, né? Todo aquele processo de ter que conhecer as coisas de um jeito diferente, Você né? fez uma nova metodologia, né? Sim, porque assim, quando você enxerga, é algo tão fácil e prático. E quando você deixa de enxergar, meu Deus do céu, é um desafio a cada segundo. Desde o momento que você levanta até o momento que você vai dormir. Então, cuidar de 3 ao mesmo tempo foi muito complicado para mim. Qual foi a reação que eles tiveram quando eles perceberam mamãe não enxerga? Né? No caso dos 2 mais velhos, que eles já tinham uma percepção maior, né? Como foi para eles perceberem que você não enxergava? Você lembra a primeira reação ou as reações que eles tiveram? Então, na verdade, quando eu cheguei do hospital, eu passei por aquele processo de usar venda e então eles já sabiam que eu tinha dodói nos olhos, né? Foi assim que a gente explicou de forma prática. Então, eu fiquei por 3 meses com essa venda nos olhos e eles perceberam que tinha algo diferente, porque eu acabei também fazendo uma venda e colocando nos olhinhos deles para eles terem aquela noção de como era. E aí eles perceberam que era mais difícil. Então, quando eu tirei a venda, eles ficaram na mente deles, tá tudo bem agora, né? Então, assim, foi um desafio a todo tempo explicar para eles que eu não estava vendo. A situação do dia a dia, você conversando, explicando, eles vão entendendo. É aquele processo, né, que a Gleice falou, parece que a natureza fala por si só, né? Então, eles começaram a pegar minha mão, levar até o pacote de bolacha, eles pegavam minha mão, colocavam até a cadeira para poder sentar, e assim foi. E engraçado que quando a Clara Cristina, que era mais bebê, que, né, não tinha pra ela noção foi de normal nada, você não enxergar, né? sim, pra ela sempre foi muito normal. E eu também ficava descalço em casa, né? Só que eu sentia a vibração do chão. Então eu tinha uma noção, quando ela estava por perto, eu sentia a vibração, sabia que ela estava ali. E engraçado que eu criei um hábito para achar ela. Por quê? Porque ela era muito séria e ela quase não fazia barulho. Então eu tinha uma dificuldade imensa de encontrar ela pela casa. Então eu batia os pés no chão, alternando, né, os pés, batendo com força, e fazia acute, brincando. E aí ela ria. E quando ela ria, eu sabia onde ela estava. Aqui, eu já ia, então eu te peguei, sabe? E era muito bom. E os maiorzinhos, né? O filho maior já estava com 4 anos e sempre muito maduro também. O outro, João Victor, também brincava. E quando eles se machucavam? Gente, eu saía em desespero, porque eles choravam e eu não sabia o porquê. Eu saía que nem uma louca pro quintal, né? Hoje é mais fácil. Hoje eles já estão grandão, já tá tudo crescido. E o orgulho da minha vida, é que nem a gente fala, né? Falar de filho é muito complicado, porque os meus, eu falo que é tudo o que eu tenho e a única coisa que eu preciso, além de Deus, né? Você nota essa proteção, no caso que você tem 2 rapazes, né? Você nota essa proteção exacerbada deles? Porque como eu tenho menina, né? Não sei se é diferente com um rapaz, né? E já que eles já são adultos, tem um adulto, você nota essa proteção, assim, maior da parte dele que é adulto? Você fala proteção em relação a mim? Sim, proteção mesmo, de fato, né? Minha mãe não enxerga e tal, e eu vou cuidar dela, enfim. Tem essa proteção da parte dele? Então, eu não sei como é que foi aí nesse meu início da falta da visão, mas eu acho que eu nunca deixei transparecer para eles que eu tinha a deficiência visual. Tanto é que hoje, às vezes, eu até puxo a orelha deles de vez em quando, porque eu falo, olha, isso aqui podia, né, ficar em tal local, porque seria mais fácil para mim. E eles falam, não, mãe, tudo bem, mas eles não me tratam em nenhum momento
como se eu tivesse deficiência visual. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a gente consegue, assim, viver de forma bem tranquila. Eu saio, tanto é que eu sou uma pessoa muito ativa, eu trabalho, né? Eu trabalho numa rádio, na parte de locução, de produção. Então eu vou pra rua, eu faço entrevistas, também vou pra baile à noite, gosto muito de dançar. E não tem aquela preocupação, olha, meia-noite te quero em casa, não. Então, bem tranquilo, viu? Que bom, porque a gente fica pensando, né, no universo masculino, como é essa proteção entre aspas, né? Como a gente tem menina, né? No caso eu só tenho menina, então eu fico pensando como essa é a diferença. Não, aqui em casa é bem tranquilo, é aquilo que eu falei. Aqui em casa eu sou mãe, eu sou responsável, independente do que acontecer, isso não faz com que a minha deficiência, de repente, tenha alguma relevância em qualquer coisa. É claro que eles me protegem às vezes, porque às vezes alguma pessoa não sabe que eu tenho a deficiência visual e toma alguma atitude que não deveria ser tomada naquele momento, e eles falam, olha, só um minuto, minha mãe tem uma deficiência visual. Que nem você citou, né, nas lojas, que você vai pro shopping. Quando eu saio com eles pro shopping, eu acabo abandonando um pouquinho a bengala, tá? Não puxem a minha orelha, mas eu acabo abandonando um pouquinho a bengala, porque eu gosto desse contato de dar a mão, de estar junto com eles, e as pessoas acabam não visualizando que eu tenho a deficiência visual. E quando a gente entra numa loja, a pessoa fala assim, o que você acha desse vestido? Aí eles falam, não, ela não enxerga. Ela não enxerga. Já passei por isso. Mãe, a pessoa fica com uma imagem estática, assim, de tipo, e é muito legal. Eu até falo pra eles, o que vocês pensam de mim como mãe? Porque eu acho que isso é uma preocupação muito grande, né? A gente se preocupa se a gente tá realmente fazendo o nosso papel de mãe, de responsável, porque a gente tá criando um filho pro mundo. Recentemente eu fui comprar um perfume, e esse perfume ele tem várias linhas, né? Várias fragrâncias, né? Pela cor. Então o homem falou assim, olha, tava eu e minha filha, ele disse assim, tem esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ele falava pelas cores do perfume, né? Aí ela falou, moço, ela não enxerga. O homem ficou tão errado que eu fiquei assim, meu Deus, coitado do moço. Ele, não, pelo amor de Deus, me desculpa, não sei o que. Eu digo, não, calma, não fica nervoso, moço, é normal, tranquilo. E eu acabei criando uma amizade com esse rapaz, que toda vez que eu vou nessa loja, ele fala comigo. Ele já sabe. Aí a gente fica consternado com o sentimento da outra pessoa, né? E a pessoa fica tão sem jeito que a gente quer consolar, porque a pessoa não tem culpa, né, de não perceber. Mas isso a gente tem que levar numa boa e a gente falar. Sim. E uma coisa que é legal também de comportamento das crianças é que quando a gente sai para qualquer lugar, pode ser uma cafeteria, um restaurante, ou até mesmo uma praça, eles fazem questão de fazer audiodescrição de todo local que eu vou, né? Mãe, aqui tem uma praça, essa praça tem uma igreja, tem flores do lado direito, do lado esquerdo, os bancos são brancos. Que bacana! Então, faz aquela audiodescrição, por quê? Porque quando a gente bate papo aqui em casa, que a gente toma um café juntos, eles falam e eu visualizo aquele momento e o lugar. Então, assim, é muito gostoso. Então, uma dica que eu deixo para todas as mamães aí, tá? Que tem a deficiência visual, para trabalhar um pouquinho mais essa questão da audiodescrição com os filhos, né? Pra gente saber o que a gente está vestindo, a cor que a gente está vestindo, o brinco, a dália, os detalhes, o lugar que a gente frequenta, porque isso faz parte da nossa história. Bom, pessoal, e esse foi o bate-papo de hoje. Agradeço a todos que estiveram até agora nesse momento com a gente. Obrigado, Gleice. Obrigado, Kessia. Foi muito bom estar aqui com vocês. Uma companhia muito gostosa. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima.